Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. E hoje é dia de falar de best-seller, falar de um dos livros mais badalados dos últimos anos, A Amiga Genial, de Helena Ferrante. É um livro que eu realmente não imaginava que eu fosse ler, não esse ano, que eu fosse ler jamais. Eu não achava que fosse entrar na minha lista de livros para ler, e explico por quê. Pode parecer preconceituoso, mas eu achava que fosse um livro para mulher, um livro que explorasse esse nicho feminino, até porque a história do livro, não só o primeiro, né, A Amiga Genial, esse um livro, faz parte, é o primeiro romance, o primeiro livro de uma tetralogia, são 4 volumes, e 4 volumes que exploram, que contam a história de duas amigas, duas mulheres, amigas de infância, e como a vida as unia e as separava, como era a relação delas. Eu realmente não sei mais, porque eu só li o primeiro, que vai até o comecinho da idade adulta, fim da adolescência. Então, não era um livro que, no meio de tantos livros que eu tenho para ler, que me atraísse. Até a capa, assim, eu olhava e disse, poxa, é livro para público feminino. Livro para mulher não vai me interessar, não tem. Mas eu comprei para minha esposa, para ver se ela gostava. Ela começou a ler devagarzinho no ritmo dela, e eu acabei vendo, eu acho que um ou outro comentário. Um foi no Livrada, que elogiou bastante o livro. Eu não vi o vídeo, só vi o começo, porque aí, quando ele falou que gostou bastante do livro, estava gostando da tetralogia, eu fiquei curioso. Então eu decidi não ver o vídeo, porque estou terminando o primeiro volume de Don Quixote. É uma leitura cansativa, uma leitura extensa. Então eu quero um livro de passagem, um livro de descanso. Vou procurar um livro cuja leitura seja rápida. E eu imaginei, não, esse aqui vai ser um livro de leitura rápida, eu vou pegar, vou ler as primeiras páginas e ver se sou fisgado. Peguei, acho que numa noite, quando cheguei do trabalho, comecei a ler. Acho que eu fui dormir, já tinha lido mais de 100 páginas em muito pouco tempo. A leitura me cativou, me conquistou, e eu não parei até terminar, praticamente. Eu li, acho que em 3 dias, e gostei demais. Então, A Amiga Genial, de Helena Ferrante, é um livro que me surpreendeu. É um livro que, como eu falei, é um best-seller, um livro muito badalado. Não só porque é um sucesso no mundo inteiro, mas até por toda a fama da autora de ser reclusa. Não é o verdadeiro nome dela, é um pseudônimo, ninguém sabe exatamente nem se é uma mulher. Ela sempre se manifesta por meio de seu agente literário, mas ninguém nem sabe quem é ela direito. Então tem toda essa questão, e ela ainda dá o nome dela mesma à personagem, para gerar aquela ideia, será que é um relato autobiográfico, ou pelo menos semi-autobiográfico? Então tudo isso eu acho que prende a curiosidade, prende a pessoa, atiça a curiosidade em relação à história. E já que vamos falar de história, vamos a ela um pouquinho dessa história do primeiro livro. Ela se passa nos anos 50, eu não lembro se em algum momento deixa claro qual é o momento exato, mas alguns anos depois da Segunda Guerra, num subúrbio de Nápoles, então, na Itália. É um bairro pobre, e algo que chama atenção, até no começo do livro aqui, antes de começar a história, tem uma lista de personagens, como se fosse uma peça de teatro. E é interessante como as famílias, então é um bairro pequeno, uma rua ali pequena, e o convívio daquelas pessoas são pessoas pobres, pessoas simples, principalmente essas duas personagens principais. É muito restrito o círculo de relacionamentos deles. E, basicamente, como é um mundo em construção, em reconstrução, depois de uma guerra sem precedentes, as pessoas são identificadas pelas suas profissões, né? Então, é um mundo em que há muito trabalho. Então, a família Cerulo, que é a família da Lila, que é a amiga, uma das amigas, né? A família do sapateiro, o pai dela, o pai de Lila é sapateiro. A família Greco, que é Helena, a outra protagonista da história, quem conta a história, é a família do Contínuo, ele é um funcionário da prefeitura.
Aí tem a família de Dom Aquile, que dizem que é ela descreve aqui como o ogro das fábulas, a família do marceneiro, a família da viúva louca, a família do ferroviário, a família do verdureiro, a família do dono do bar confeitaria, a família do confeiteiro, e assim vai. Então, essa é uma das coisas que marca esse mundo, esse ambiente. É um mundo de muito trabalho, em que as pessoas se preocupam muito em trabalhar, porque tudo é muito difícil. Você conseguir algum dinheiro é muito difícil. Você até conseguir estudar é muito difícil. Outra coisa que marca, e que aí foi algo que me surpreendeu realmente, é a violência, a brutalidade desse ambiente. Então, tudo é violento. As pessoas brigam por qualquer coisa, as pessoas se alteram por qualquer coisa, umas falam mal das outras, em casa as famílias, eu não sei se usa o clichê italiano ou se o clichê italiano resulta justamente disso, né, dessa cultura que existe, ou que existia, mas em casa, quando começa uma briga entre marido e mulher, entre pai e filho, quebram coisas, atiram prato nas paredes, se pegam no tapa, os pais brigam com os filhos, os pais batem, assim, espancam violentamente os filhos, espancam as mulheres, é a coisa mais natural do mundo, um homem bater numa mulher. Homens na rua brigam por qualquer coisa, as mulheres brigam por qualquer coisa. Então o tempo todo há um grande barraco acontecendo e a família de Lila e a família de Helena não escapam disso. Então essas são duas grandes características, né? A violência do lugar e uma cultura, uma ética, uma urgência pelo trabalho, pelo conquistar, pelo sair daquela situação, sair daquela miséria. E há uma consciência da rusticidade em que eles vivem. Eles são pessoas, são como se fossem bárbaros em vários momentos na história, não em relação ao mundo, em relação até à própria Nápoles. Vai para um bairro mais chique, eles se sentem deslocados, eles sentem até necessidade de desfazer dos outros, daquelas pessoas que são arrumadas, daquelas pessoas que se comportam melhor. Então, e aí entra o terceiro elemento da história, que é como tudo ou quase tudo aqui se move por sentimentos negativos. Então, dificilmente você vai achar alguém que faça algo movido por um impulso, por um sentimento bom. Eu faço isso porque eu gosto. Não. Eu faço isso porque se eu fizer isso eu vou estar conseguindo, chamando a atenção por vaidade. Ou eu faço isso por orgulho. Ou eu faço isso por inveja. Isso mesmo no relacionamento das duas amigas. Isso não é spoiler porque assim, é o tempo inteiro. E isso talvez tenha sido, assim, é uma das coisas que mais me cativou, que mais me chamou a atenção no livro, é a sinceridade da narradora. Então, como é que de onde parte a ideia dela contar essa história? Já ela, sei lá, com 60 anos, já na velhice, no começo da terceira idade, o filho de Lila liga para ela dizendo que ela desapareceu e que não só desapareceu sem dar notícia, como apagou tudo. Facebook, fotos, sei lá, tudo que existisse, onde existisse um registro da vida dela, ela saiu apagando como se ela nunca tivesse existido. E aí a amiga, movida pela raiva e, claro, também pelo amor pela amiga, né, por Lila, resolve, não, você não vai, você não tem o direito de sumir. Eu vou contar tudo nos mínimos detalhes, eu vou reinventar você, vou recriar você. E aí uma das coisas que me deixa muito curioso é justamente isso. Ela está sendo sincera? Será que ela está contando? Ela está contando a versão dela. A gente não ouve, a gente ouve Lila falando, mas pela boca da Helena. Então, será que ela está sendo sincera? Será que a Lila é aquilo mesmo? Será que ela é aquilo mesmo? Será que as coisas aconteceram daquele jeito? Ou ela está floreando ou enfeiando algumas coisas para se vingar ou para homenagear a amiga, quem sabe? Então, isso foi uma das coisas que me deixaram curioso na história. Um outro ponto que me deixou fascinado pela história é a capacidade que a Helena Ferrante, a escritora, tem de criar memórias, de inventar memórias. E assim, claro, a nostalgia é um sentimento muito poderoso e a gente está vivendo uma época, acho que nós que passamos dos 30, então,
It, agora a coisa, fala muito disso, Stranger Things, tantas séries que exploram justamente esse sentimento da nostalgia. A gente vive hoje vendo aqueles vídeos, relembrando como era a nossa infância, como tudo era mais dourado, como tudo era mais bonito. E então me fascinou essa questão da infância dela, uma menina que gostava de estudar, então sempre havia situações ali com as quais eu me identificava, uma disputando com a outra, as duas muito inteligentes, mas a Lila rebelde, assim, uma menina selvagem, extremamente violenta, extremamente imprevisível, enquanto a Helena era aquela menina certinha, estudiosa, aplicada, que conseguia os primeiros lugares quando a Lila não se esforçava, quando a Lila não queria. Mas bastava a Lila querer um pouquinho e ela ultrapassava. A Lila é genial, a Lila é a amiga genial, apesar de que... não, deixa pra lá. Mas a Lila é a amiga genial da história, ela realmente tem uma inteligência fora do comum. Mas assim, há muito disso na história, porque a gente acompanha a infância, a adolescência, essa época dos estudos, como elas se esforçavam, principalmente a Helena, para mudar a sua própria história por meio dos estudos. E o modo como ela cria as memórias, ou como ela apresenta as memórias, apresenta as lembranças, é tudo tão vívido, é tudo tão verdadeiro, que você fica achando que realmente são memórias da Helena Ferrante. Esse para mim é o grande trunfo desse livro. É que eu estava lendo como se fosse um relato biográfico, alguém contando a história de um personagem que existiu. E isso é um feito tremendo para mim. Porque eu me convenci de que Lila existia, de que Helena existia, de que aqueles personagens todos existiram. Exagerados ou não, tendo sido aprimorados ou não pela ficção, mas a impressão é que essas pessoas existiram. E é um livro de ficção. Então, para mim, esse foi a grande conquista da Helena Ferrante, e é o grande motivo que me faz indicar esse livro. Se você não tem o hábito da leitura, pegue esse livro aqui que você vai ser fisgado. Se você tem o hábito da leitura, não faça como eu, não tenha preconceito. Vá, corra, leia, que você vai ser fisgado por esse livro, você vai se ver não querendo parar de ler. Desculpe. Eu realmente não sei se eu vou continuar, porque eu fico pensando, poxa, agora com a idade adulta, elas chegando à idade adulta, talvez meu interesse caia. Não sei se eu tenho tanto interesse, porque essa questão da nostalgia pesava muito. Mas se minha esposa terminar e acabar comprando os outros livros, eu certamente vou ler. Ou se alguém em algum comentário disse, olha, realmente não pode parar de ler, porque o segundo livro é espetacular, é assim, assim, assado. Mas o que eu posso dizer é que eu gostei demais desse primeiro livro e recomendo. Helena Ferrante, A Amiga Genial, primeiro romance da série napolitana. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.